Lord of Mysteries, capítulo 45, Retornando. O caderno Antígonos está no apartamento ao lado do refúgio dos sequestradores. Embora tenha sido muita coincidência, Klein acreditava que sua intuição estava correta. Ele saiu da cama de imediato e rapidamente trocou as roupas velhas que costumava usar para dormir. Ele pegou uma camisa branca ao lado dele e a vestiu, abotoando de cima a baixo com pressa. 1, 2, 3... De repente, ele percebeu que faltavam botões. Os lados esquerdo e direito não pareciam combinar. Ao olhar com atenção, Klein percebeu que tinha cometido um erro ao abotoar o primeiro botão, fazendo com que a camisa empenasse. Ele balançou a cabeça impotente antes de respirar fundo e expirar lentamente, usando algumas de suas técnicas de cogitação para restaurar a calma. Depois de vestir a camisa branca e a calça preta, ele mal conseguiu posicionar o coldre de axila com firmeza. Tirou o revólver que escondia sob o travesseiro macio e o colocou no coldre. Sem tempo para amarrar uma gravata borboleta, ele vestiu seu terno formal e, com um chapéu e uma bengala nas mãos, caminhou até a porta. Depois de colocar a meia cartola, Klein girou a maçaneta da porta com sutileza e saiu para o corredor. Ele fechou a porta de madeira de seu quarto com cuidado e desceu as escadas como um ladrão. No meio do caminho, usou uma caneta tinteiro e papel na sala para deixar um bilhete, informando aos irmãos que tinha esquecido de mencionar que precisava chegar cedo para o trabalho hoje. No momento em que saiu pela porta, Klein sentiu uma brisa fresca e todo o seu ser se acalmou. A rua à sua frente estava escura, silenciosa e vazia. Apenas os lampiões a gás a iluminavam. Klein tirou o relógio do bolso e o abriu. Eram apenas 6 da manhã e o luar carmesim não tinha desaparecido por completo. No entanto, havia uma tonalidade de nascer do sol no horizonte. Ele estava prestes a procurar uma carruagem cara para alugar, quando viu uma carruagem sem trilhos de 2 cavalos e 4 rodas se aproximando. Há carruagens públicas rodando tão cedo? Klein ficou intrigado ao avançar e acenar para que parasse. Bom dia, senhor. O cocheiro parou os cavalos habilmente. O bilheteiro ao lado dele estava com a mão na boca enquanto bocejava. Para a rua Zouteland, Klein tirou 2 centavos do bolso e 4 meio centavos. 4 centavos, respondeu o bilheteiro sem qualquer hesitação. Depois de pagar a corrida, Klein subiu na carruagem e viu que estava vazia. Exalava uma clara solidão em meio à noite escura. Você é o primeiro, disse o cocheiro com um sorriso. Os 2 cavalos marrons aumentaram o ritmo enquanto avançavam rapidamente. Para ser sincero, nunca imaginei que houvesse uma carruagem pública rodando tão cedo. Klein sentou-se perto do cocheiro e conversou ociosamente para desviar sua atenção e relaxar sua mente tensa. O cocheiro disse de maneira autodepreciativa. Trabalho das 6 da manhã às 9 da noite, mas tudo o que ganho é 1 libra por semana. Não há pausas? Perguntou Klein perplexo. Fazemos turnos para descansar 1 vez por semana. O tom do cocheiro tornou-se pesado. O bilheteiro ao lado dele acrescentou. Estamos encarregados de percorrer as ruas das 6 às 11 da manhã. Em seguida, almoçamos e descansamos à tarde. Perto da hora do jantar, que são 6 da tarde, substituímos os colegas. Mesmo que não precisemos de descanso, os 2 cavalos vão precisar. Antes não era assim. Houve um acidente que não deveria ter acontecido. Devido ao cansaço, um cocheiro perdeu o controle de sua carruagem e ela tombou. Isso resultou em mudanças. Esses sanguessugas nunca seriam tão gentis de repente. O cocheiro zombou. Sob a iluminação do amanhecer, a carruagem dirigiu em direção à rua Zouteland e pegou de 7 a 8 passageiros no caminho. Depois que ficou menos tenso, Klein não conversou mais. Ele fechou os olhos e relembrou as experiências de ontem, esperando perceber se tinha esquecido alguma coisa. Quando o céu estava claro e o sol totalmente alto, a carruagem enfim chegou à rua Zouteland. Klein apertou o chapéu com a mão esquerda e saltou da carruagem sem hesitar. Ele logo entrou no edifício de Indy 36 da rua Zouteland e chegou do lado de fora da companhia da segurança Espinho Negro, depois de subir o lance de escadas. A porta ainda estava fechada e não tinha sido aberta. Klein tirou o molho de chaves da cintura, encontrou a chave de latão correspondente, inseriu-a no buraco da fechadura e girou-a. Ele empurrou para frente enquanto a porta se abria lentamente.
Ele viu Leonard Mitchell cheirar um cigarro popular. Para ser sincero, prefiro charutos. Você parece estar com pressa? O poeta e falcão noturno perguntou de forma relaxada e aconchegante. Onde está o capitão? Klein perguntou em vez de responder. Leonard apontou para a divisória. Ele está no escritório. Como um sem-sono avançado, ele só precisa de 2 horas de sono por dia. Eu acredito que é a poção que os donos de fábricas ou banqueiros mais gostariam. Klein assentiu e passou pela divisória com pressa. Ele viu que Dan Smith tinha aberto a porta de seu escritório e estava parado na entrada. Qual é o problema? Vestido com seu blusão preto, ele segurava uma bengala incrustada com ouro com uma expressão solene e severa. Tive uma sensação de déjà vu. Deve ser o caderno. O caderno da família Antígonos. Klein se esforçou para tornar sua resposta clara e lógica. Onde estava? A expressão de Dan Smith não teve nenhuma mudança óbvia. No entanto, a intuição de Klein lhe disse que uma agitação clara e invisível tinha acontecido nele. Este era possivelmente um sinal de seu espírito, ou uma mudança em suas emoções. Está no lugar onde Leonard e eu salvamos o refém ontem, em frente ao quarto dos sequestradores. Eu não percebi isso naquela época até que tive um sonho e recebi uma revelação. Klein não escondeu nada. Pelo que parece, deixei de fazer grandes contribuições. Leonard, que tinha caminhado até a divisória, riu. Dan assentiu de leve enquanto instruía com uma expressão solene. Faça com que Kenley substitua o turno do arsenal do velho Neil. Deixe o velho Neil e Fry virem conosco. Leonard parou de agir de forma brincalhona, e foi informar imediatamente Kenley e Fry, que estavam na sala de entretenimento dos falcões noturnos. Um deles era um sem-sono, e o outro era um colecionador de cadáveres. 5 minutos depois, a carruagem de 2 rodas que estava sob a jurisdição dos falcões noturnos começou a percorrer as ruas esparsas pela manhã. Leonard usava um chapéu de penas, uma camisa e um colete. Ele ficou como o motorista da carruagem, chicoteando de vez em quando, enviando um estalo seco. Dentro da carruagem, Klein e o velho Neil estavam sentados de um lado. Diante deles estavam Dan Smith e Fry. A pele do coletor de cadáveres era tão branca que parecia que não ficava sob o sol há muito tempo, ou que ele tinha uma grave deficiência no sangue. Ele parecia estar na casa dos 30 anos com cabelos pretos e olhos azuis. Tinha uma ponte nasal alta, e seus lábios eram muito finos. Para completar a imagem, apresentava um comportamento frio e sombrio e um leve cheiro de cadáveres. Repita a situação de novo em detalhes. Dan ajustou a gola de seu blusão preto. Klein acariciou o topázio pendurado em sua manga, enquanto começava desde o comissionamento da missão até o sonho. Ao lado, o velho Neil ria. Seu destino parece estar entrelaçado com o caderno da família Antígonos. Eu nunca esperei que você o encontrasse dessa maneira. Isso mesmo. Isso não é muita coincidência? Por sorte, Leonard acabou de mencionar que não havia indicação de facções ocultas de poderes misteriosos em jogo nas investigações preliminares do sequestro de Elliot. Era apenas um crime motivado por dinheiro. Caso contrário, eu suspeitaria mesmo se alguém tivesse planejado de propósito para que isso acontecesse. Klein achou a situação bastante curiosa. Era coincidência demais. Dan não expressou suas ideias porque pensava profundamente. Da mesma forma, o coletor de cadáveres Fry manteve seu silêncio em seu blusão preto. Somente quando a carruagem parou no prédio mencionado por Klein, o silêncio foi quebrado. Vamos subir. Klein, você e o velho Neil andam atrás. Tenha cuidado. Muito cuidado. Dan desceu da carruagem e puxou um revólver estranho com um cano claramente longo e grosso. Ele o enfiou no bolso direito. Tudo bem, Klein não ousou questionar. Depois que Leonard encontrou alguém para vigiar a carruagem, os 5 Beyonders entraram em ordem no prédio. Com passos muito leves, chegaram ao 3º andar. É este o lugar? Leonard apontou para o apartamento em frente ao dos sequestradores. Klein bateu 2 vezes em sua glabela e ativou sua visão espiritual. Nesse estado, sua percepção espiritual foi aprimorada de novo. Ele achou a porta familiar, como se já tivesse entrado nela antes. Sim, ele balançou a cabeça em afirmação. O velho Neil também ativou sua percepção espiritual, e após observar com cuidado disse:
Não há ninguém lá dentro, nem há brilhos espirituais de magia. O coletor de cadáveres Fry acrescentou com sua voz rouca. Não há espíritos malignos. Ele podia ver muitos corpos espirituais, incluindo espíritos malignos e espectros inquietos, mesmo sem ativar sua visão espiritual. Leonard deu um passo à frente e, como ontem, socou a fechadura da porta. Desta vez, não apenas a madeira ao redor se quebrou, como também a fechadura da porta voou e caiu ruidosamente no chão. Klein pareceu sentir um selo invisível desaparecer no mesmo instante. Logo depois, ele sentiu o cheiro de um fedor intenso. Um cadáver em decomposição, Fry descreveu friamente. Ele não parecia sofrer de náuseas. Dan estendeu a mão direita enluvada e abriu a porta lentamente. A primeira coisa que viram foi uma lareira. Para o início de julho, um calor anormal emanava da sala. Em frente à lareira, havia uma cadeira de balanço. Uma velha vestida de preto e branco estava sentada nela. Sua cabeça estava baixa. Seu corpo era anormalmente grande. Sua pele era verde escura e inchada. Parecia que ela iria explodir com um simples golpe, expelindo um fedor podre de dentro. À medida que larvas e outros parasitas se contorciam entre sua carne, sangue, sucos podres, roupas ou rugas, eles apareciam como pontos de luz na visão espiritual. Eles pareciam se agarrar a uma escuridão extinta. Pá! Pá! Os olhos da velha caíram no chão e rolaram algumas vezes, deixando para trás uma faixa marrom amarelada. Klein sentiu nojo e, incapaz de tolerar mais o fedor pútrido, curvou-se e vomitou.